Cidade. Muito bem, são 8h22, 8h22. Estamos apresentando o Rádio Revista Cidade na manhã desta segunda-feira. Hoje é dia 15 do mês de julho. Nessa manhã estamos recebendo aqui um amigo de longa data, o Márcio Fumagalli, já está conosco aqui. Professor Márcio Fumagalli, gosto de chamá-lo de professor porque ele é professor de italiano aqui na cidade de Brusque. E também ele faz parte do Comitê dos Italianos Residentes no Exterior. Tudo bem, Márcio? Seja bem-vindo. Tudo bem, bom dia a todos, aos radio-ouvintes. Uma oportunidade, mais uma vez, que a Rádio Cidade nos oferece a esclarecer certos pontos e agora estamos, inclusive, no momento festivo da comunidade italo-catarinense e é uma oportunidade e um agradecimento de sempre estar aqui presente. É sempre muito bom. Bom, o Márcio vai falar sobre esse evento que vai acontecer em agosto, né? Dia 1º de agosto, às 8h, lá no Colégio Cônsul Carlos Renault. A comissão organizadora dos festejos relativos aos 150 anos da grande imigração italiana em Santa Catarina, que vai se dar no ano que vem, 1875, 2025, 150 anos. No Brasil já está acontecendo, né? O evento ocorrerá aqui em Brusque, como diz aqui no convite mandado pela Alesc, na sede da colônia Itajaí Príncipe Dom Pedro, local onde se iniciou o fenômeno da grande imigração italiana em Santa Catarina. Estamos falando de história, né? Perfeito. Foi muito bem salientado quando no convite está bem claro por parte da Alesc. Na verdade, existe uma comissão estadual representada pelos vários pontos do estado, eu diria os 4 pontos, o norte, o oeste, o sul, o Vale do Itajaí e a Grande Florianópolis, onde membros compõem essa comissão vinculada à Frente Parlamentar Itália-Santa Catarina, que é uma frente parlamentar vinculada, por sua vez, à Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Enfim, é importante quando se fala no convite, desde já, do fenômeno da grande imigração italiana, porque nós temos um capítulo que ocorreu aqui em São João Batista. Recentemente, eu estive no lançamento de um livro, onde o senhor também estava, do senhor José Sardo, que temos aquele episódio, aquele evento, digamos assim, de 1836. Porém, quando se fala em grande fluxo imigratório, existe um decreto presidencial nos últimos meses do governo Temer, já que Casagrande, hoje governador do Espírito Santo, fez com que era amigo de parlamento de Temer, instituísse um decreto presidencial que a partir de 21 de fevereiro de 1874 é considerado o grande fluxo imigratório dos italianos para o Brasil. Esse ano, então, se comemora nosso embaixador Alessandro Cortese, quando eu falo no nosso, se refere ao italiano, assumindo em outubro último, ele seguiu as bases do decreto presidencial e estabeleceu que este ano, 2024, é os 150 anos da imigração italiana no Brasil. Não fazendo desdém ao evento que aconteceu em São João Batista, que é 1836. Porém, vale aqui salientar que as políticas imigratórias para o Brasil se deu no Segundo Império. E o Segundo Império começa em 1840, com a emancipação de Dom Pedro II, com só seus 14 anos, assumiu. O fato de São João Batista é 1836, ou seja, não estava imerso dentro das políticas públicas imigratórias do branqueamento da população brasileira para suprir a mão de obra escrava. Outro fator preponderante, que a Itália só foi unificada como país em 1861. Ou seja, a nossa comissão, as comemorações, respeitam o evento que acontece em São João Batista, mas a nossa comissão tem como base o decreto instituído, que é difícil combater um decreto presidencial, que passa pelo crivo da presidência, e nós pegamos carona dos 150 anos esse ano no Brasil e 150 anos para o sul do Brasil.
Porque esse ano se deu em Vitória, no Espírito Santo. E no próximo ano, tanto o Rio Grande do Sul, o Paraná e Santa Catarina está comemorando os 150 anos de imigração no sul do país. O Paraná vai se partir por parte das associações. Santa Catarina, por um ano, está muito bem organizada, como foi falado antes, de uma comissão vinculada à Frente Parlamentar Itália-Santa Catarina-Alesc, onde temos representantes do Estado. Aqui em Brusque é a minha pessoa e a pessoa da reitora Rosemarie Glatz, que ocupa a cadeira de Brusque. O Rio Grande do Sul, lamentavelmente, um mês antes do episódio, o governador Leite esteve na Itália tentando articular um voo Porto Alegre-Roma, Porto Alegre-Milão, para também comemorar o próximo ano. O Estado lá está vinculado diretamente ao gabinete do governador. Não se sabe o que será agora, porque, de certa forma, lamentavelmente, o nosso querido Estado do Rio Grande do Sul está abalado economicamente, mas chegou o momento, em 2025, de comemorarmos esse grande fluxo imigratório numa iniciativa das políticas públicas da época do governo do Segundo Império, que era a política da imigração, do branqueamento e de suprir a mão de obra escrava. Repito aqui, temos a devida consideração ao evento que aconteceu em São João Batista, mas ele está fora do contexto político da época. E os dois países, quando estabelecem esse decreto, por exemplo, Michel Temer, ele leva em consideração o que havia na época de políticas públicas do Segundo Império. Então, no mês de agosto, nós vamos ter aí o lançamento. O que está se pensando, que tipo de quais as atividades está se pensando fazer, né, ao longo dessa comemoração aqui em Santa Catarina, Márcio? Já se definiu alguma coisa? Sim, porque há um ano a comissão já existe propriamente. Esse 1º de agosto seria assim uma vitrine, digamos assim. Será apresentada a logo comemorativa dos 150 anos. Há um ano já trabalhamos de forma capilar no território catarinense, até em função, na condição de conselheiro, eu visito muito o território catarinense. Nos últimos 2 anos, já que a abrangência também é o Paraná, já visitei 18 cidades do Paraná e 75 em Santa Catarina, de predominância italiana. Vale salientar aqui que o nosso trabalho de conselheiro, assim como da rede consular, é um trabalho voluntário, não remunerado. É uma espécie de vereador para a comunidade, mas não pago. Ou seja, cabe da boa vontade. Então, esse trabalho de expansão, de conhecer a comunidade, fez com que nos aproximássemos de, quando visita uma comunidade italiana, se visita também a essência cultural do município. Se tem contato com a Fundação Cultural, com a Secretaria de Educação, ou seja, já se cria um esboço de uma agenda estadual para o próximo ano, de 1º de janeiro a 31 de dezembro, onde, de forma capilar, muito importante dizer isso, né? Embrenhando pelo estado todo afora, que as comunidades preponderantemente italianas possam ter uma agenda, seja regional ou macro-regional, mas que envolva todo o estado. O selo a ser lançado no dia 1º, a logomarca, melhor dizendo, estará em todas as programações efetivas de qualquer ponto do estado. No folder, na publicidade, ou seja, um grande congressamento da comunidade. Está muito bem evoluído, a comissão já tem 1 ano, já está muito amadurecida, e chegou o momento e a vez que agora no 2º semestre possamos dar essa imagem e que a partir dessa imagem possamos convidar a comunidade ítalo-catarinense a apresentar os seus projetos e que possa receber a chancela da logomarca. A logomarca já está pronta ou... Sim, ela propriamente está pronta, mas ainda está velada, porque ela será apresentada, de certa forma, nesse dia 1º. É que eu vejo aqui esse... No fundo do convite, o senhor consegue ver muito vagamente, mas ela será, vamos dizer assim, apresentada ao grande público a partir do dia 1º. Vale salientar o local. Agora estou vendo. Vale salientar o local. Brusque, nesse contexto, não está por acaso. Nós somos a primeira colônia. Na verdade, nós temos as colônias de Grão-Pará, Nova Veneza e Azambuja, no sul catarinense. Elas são de 1877, 1878. Nós temos a colônia Doutor Blumenau, 1875, que envolve todo o vale, o Alto Vale do Itajaí, Rio dos Cedros, Ascurra, a região. E temos a colônia Itajaí, Príncipe Dom Pedro,
que a colônia Itajaí era alemã, vieram os poloneses, islandeses, franceses, fundaram a Príncipe Dom Pedro. Em 75, 60 os alemães, 69 os poloneses, 75 chegam os italianos. Quando os italianos chegam, já havia fusão entre a colônia Itajaí e Príncipe Dom Pedro. Então, e com seus respectivos distritos, Ribeirão Alferes, hoje Nova Trento, Porto Franco, hoje Botuverá, e Gaspar. Ou seja, é orgulho para todos nós que esse pedaço de chão, chamado Brusque hoje, que também traz no seu seio um sobrenome italiano, né? Porque é um sobrenome fiorentino, Brusque originalmente é com CHI, traz o ponto inicial, o chute inicial do processo imigratório em todo o território catarinense. Temos o norte de Santa Catarina, mas nós o chamamos de colônia, ali a Dona Francisca. Nós chamamos de correntes imigratórias que partem da Doutor Blumenau para o norte. E o oeste catarinense também não é visto como colônia. São correntes migratórias que partem do Rio Grande do Sul, os chamados cataúchos. Então, essencialmente, essas são as colônias. Para nossa felicidade, 1875 é tanto a colônia Brusque como a Doutor Blumenau. Porém, nós é 4 de junho e Blumenau é no findar de agosto. Por meses, Brusque se desponta como pioneira do processo do grande fenômeno imigratório para Santa Catarina, salvo o episódio de São João Batista. Nós temos aí, me parece, muitos livros que tratam disso, o Márcio. Por exemplo, o seu José Sardo, lá, o Saulo, que a gente gosta de chamá-lo de Saulo, e ele prefere que se chame de Saulo, né? Sim. Embora o nome dele seja José Sardo. Quando ele escreve aquele livro, que inclusive é editado, é bilíngue, né? Maravilhoso. Muito bacana, uma sacada bem legal. Sim, né? Juliano Mazola traduziu. Isso. Quando você tem algo que trata de alguém que tem, que pela memória traz todas essas histórias que ele conta no livro, né? Quantos outros livros, quantas outras pesquisas a gente tem em relação ao estado de Santa Catarina e à migração italiana? Sim, eu gostaria de reforçar mesmo que o trabalho do senhor Sardo, né? Inclusive o sobrenome dele vem tudo a casar com aquele meu primeiro comentário. O processo do evento que aconteceu em 36 veio do Reino da Sardenha. Isso. Todo aquele que mora na Sardenha ele é um sardo. Veja como a história se encaixa. Ele não é por acaso José Sardo. Porque quando em 36 vieram aquela leva para cá, não havia uma Itália unida. Não era país. Ela não estava unificada por Garibaldi só em 1861. Era do governo Sardo, aquela região. Por isso, o próprio sobrenome traz isso. Sim, esse é um fator. Temos vários. Nós temos a saudosa Roseli Correia dos Santos, uma brusquense, que publicou A Terra Prometida. Uma obra imprescindível da sua defesa de tese da USP. Lamentavelmente ela já partiu, mas deixou esse grande confronto, que ela fez vários confrontos com periódicos locais, onde a própria igreja estimulava as companhias imigratórias a virem para a América. Era muito natural na época que a crise econômica se abateu de tal maneira que o necessitado batia na porta da igreja pedindo o pão e o leite. E a própria igreja o estimulava. Vá conhecer essa América. Existem vários registros de jornais periódicos da igreja que estimulavam a tirar a miserabilidade da porta da igreja e estimular a vir a conhecer o novo mundo. As companhias emigratórias. Isso está registrado, Roseli é muito clara isso. Walter Piazza também é um grande historiador marcante que deve ser citado aqui, que falou muito desse processo migratório. E um outro também italiano, o sociólogo Renzo Groselli, também tem uma espécie de bíblia da comunidade italiana, em particular aqui no Vale do Itajaí, que é Vincere o Morire, Vencer ou Morrer, que fala da questão dos trentinos, os vênetos e os lombardos que desbravaram essa Mata Virgem. São muitas e muitas obras, e nós temos um grande patrimônio nessa cidade que, lamentavelmente, o brusquense ainda não tem consciência de se visitar, que é o Museu do Vale do Itajaí Mirim, a conhecida Casa de Brusque. É um grande patrimônio, comemorou-se agora
agora 78 anos da Sociedade Amigos de Brusque, né? Uma iniciativa de Aires Gevaerd, que teve todo um trabalho, um levantamento. Eu acho que aqui fica um apelo também para que nós possamos ter consciência dessa história, de sentirmos pertencentes a Brusque, e nós temos um livro concreto, um livro exposto na Avenida Otto Renault. Agora, você falou uma coisa que achei interessante, você falou de parcerias com fundações culturais de outras cidades, né? Você tem sentido que outras cidades, digamos assim, têm criado as suas programações, têm criado alguma coisa alusiva, ou vocês têm que estimular? Sim, perfeito. É natural que isso possa partir de maneira espontânea. Sim. Né? Porque de uma cidade predominantemente italiana, como Nova Veneza, Uruçanga, Rodeio, Ascurra, Concórdia, Xanxerê, Xaxim, estou falando de um território tem como até todo. As menorzinhas, tipo Treviso. Arroio 30. Arroio 30, sim. Botoverá? Pinheiro Preto, Botoverá. Mas, por exemplo, citei Arroio 30 no meio oeste catarinense porque ela é pioneira da implantação da língua italiana desde 1996, está na rede municipal. O que eu posso responder? Eu responderia que essas cidades de pequeno porte, essencialmente italianas, vai acontecer de forma muito natural a agenda. Até porque já existem as festividades locais da cultura, da gastronomia, e nos cabe como comissão estimulá-los a dar continuidade, ou de cidades que até então não apresentam já uma agenda, como nós temos a festa de Botoverá, o Encanto Trentino, que teremos também agora no início de agosto, que mesmo aquelas cidades que não apresentam um programa definido até então para a comunidade italiana, sejamos nós, sim, perfeito, a comissão de estímulo para que tenham no próximo ano uma programação específica comemorativa aos 150 anos da grande imigração italiana. Perfeito, é papel da comissão, sim, servir de estímulo. Tô vendo aqui que você está começando hoje um curso intensivo. Sim, Rodrigo, também. Eu estou te convidando a fazer esse curso de segunda a sexta, a partir das 18h30, é isso aí? Por ser um curso intensivo que abrange um primeiro semestre, exige do aluno uma dedicação de tempo, né? Porque serão 2 semanas, 10 dias consecutivos, de segunda a sexta, das 18h30 às 22 horas, onde trabalha o chute inicial, digamos assim, do beabá italiano. Claro que ele pode dar continuidade no nível 2, 3, a partir do mês de agosto. Porém, a complexidade do curso compreende 3 anos, 6 semestres, para dar fluência ao aluno. Porém, eu adianto a vocês todos, na condição de professor, que 1 ano de italiano, seja intensivo, seja regular, você viaja tranquilo para a Itália. Você se comunica, né? Você diz o que é, o que foi, o que pretende, porque você tem os 3 tempos verbais, né? Por exemplo, o verbo mangiare. Mangio oggi, ho mangiato ieri, mangerò domani. Como hoje, comi ontem, comerei amanhã. Ou seja, se você trabalhar esses 3 verbos, você já se define quem tu és, o que tu fostes e o que tu pretende na Itália. Então, é uma forma também, vale salientar também, que não se resume à gramática italiana, é imprescindível também de saber que nós estamos estudando italiano na cidade pioneira do grande processo migratório italiano em Santa Catarina. Haja visto que o governo de Santa Catarina, por meio da LESC, considera e vem agora, no dia 1º de agosto, lançar essa logo para toda a comunidade catarinense. 479-9671-1870. Se você deseja aprender italiano com esse curso intensivo, começa hoje às 18h30. 479-9671-1870. Manda um WhatsApp aí pro Márcio e obtenha maiores informações. 479-9671-1870 e você vai entrar aí o curso vai ser feito ali na rua Evaldo Ristoff, 82. Transversal da Ercílio Luz, a praia. Transversal da rua Ercílio Luz. Na sua casa? É muito central. Não, é uma casa que eu reformei e adaptei. É essa aqui? Sim, tudo. Pelo amor de Deus. Eu vou mostrar aqui, peraí, deixa eu passar aqui. É uma casa antiga da Brusque Colônia, eu diria até, e foi toda restaurada. Deixa eu mandar aí pro grupo. Eu preciso ter um espaço exclusivo porque o meu aluno é exclusivo, né? Eu sempre valorizo esse aluno. Modéstia à parte, é um aluno muito exclusivo, eu tenho que ser exclusivo no espaço. Põe no ar aí as imagens para quem tem um recurso aí. Olha só.
Você fez a reforma dessa casa? Bonito tudo com a bandeira italiana aí. Sim, totalmente. Tem a parte interna também. E janelas alguns detalhes. Bem coisa de italiano mesmo, janelas. Sim, na verdade é uma alusão a Brusque Colônia. Pode ser uma casa da Oma ou a casa da Nona. Pode atender as duas etnias. Que bacana. Com assoalho em madeira, todo reestruturado. Fala sério. Ele se transporta para uma realidade italiana. Para ter o cafezinho expresso, né? E ao final sempre aquele spritz que sai ali do frigobar. Quando eu fiz o curso de italiano ali com o Márcio, ele deixava a gente à vontade na hora do cafezinho, do recreio ali. Podia comer o biscoito abundância. Rapaz, ele botava um biscoito lá que até hoje eu não achei mais aquilo, ó. É o segredo. Mas nós temos um biscoitinho chamado amaretto, que é feito de amêndoa. Se compra nas casas especializadas importadas. Tem um custo-benefício muito bom. Ele é um tamanho pequenininho para acompanhar a xícara do cafezinho. Sim. Então aquilo assim é tão amendoado e por ser italiano acaba preenchendo o coração também, não só o estômago propriamente. Ai, Jesus Cristo. Então, gente, olha, se você estiver interessado, volto a dizer aqui o contato do meu amigo Márcio Fumagalli, 479-9671-1870. Eu tô precisando dar uma melhorada no meu italiano, que eu infelizmente... Uma aperfeiçoada. É sério, todo o idioma que você aprende, se você não tiver fazendo que nem musculação, para de fazer, começa a ficar flácido. Perfeito, entendeu? exatamente. O idioma também. Se você o que já fez inglês, Rodrigo, você não tiver alguém para você dar uma... Se tu enferrujar, depois até tu voltar, demora pra... A forma que eu uso é a música italiana. Agora eu música italiana. Aí de qualquer maneira você fica ali. Mas o bom é você ter uma conversação. Mas você uma vez eu viajei com ele botou o GPS em italiano. Eu ia falar isso também. Destra sinistra. Destra e sinistra. No Brasil mesmo. Sempre ditro. Ele bota o GPS em italiano. Eu ia falar isso porque a gente foi para Urubici. Destra e sinistra. E ele colocou também. Sempre ditro. É uma forma de exercício. Prima a destra. Prima sinistra. A sinistra. Sempre ditro, prima a destra na chiesa. Na chiesa. Chiesa, sim. Na banca. Uma rotonda, que é a rótula. Mas assim, terá uma grande oportunidade agora no dia 1º de agosto, né? Já que o senhor vai receber o convite oficial da LESC, teremos a presença da senhora cônsul-geral da Itália, pela segunda vez em Brusque, com 1 ano de mandato. Ela vem lançar logo, né? Teremos os membros da comissão, teremos os demais membros do comitê que representa os italianos no exterior e também os prefeitos da região, né? Naturalmente Botoverà, Guabiruba, a própria Gaspar. Gaspar tem um capítulo muito interessante nesse contexto. Todos nós sabemos do bairro Barracão, que é divisa entre Brusque e Gaspar. Por que desse nome? Eu acho que eu já salientei nessa rádio, mas acho importante reforçar. Se montou um grande barracão de lona em 1875 e se colocou 3.000 italianos para o assentamento de terras, dentre as quais uma menina de 9 anos, chamada Amabile Vicentainer. Hoje, Santa Paulina do Coração Agonizante de Jesus. Um nome um pouco pesado para santa, mas isso foi o que a igreja instituiu. E hoje, quer dizer, Santa Paulina pisou primeiro em Brusque, porque Brusque é cidade-sede. Tem um outro fator muito interessante que quando eu era criança, eu ouvia assim, aquele senhor, aquela senhora veio lá do 16. 16 hoje é o bairro de Claraíba. E se vocês analisarem a colonização italiana, isso se dá também em Criciúma, no sul do estado. De Criciúma, Uruçanga, Criciúma, Nova Veneza, Criciúma, Cocal do Sul, Criciúma, Treviso, a média também varia de 16 quilômetros. Era uma estratégia do colono na época, de cortar a mata e parar a cada 16 quilômetros e começar um processo civilizatório. Hoje, Claraíba, quem tem mais idade, e eu lembro muito bem da minha infância, aquele senhor veio do 16. Porque o 16 são exatamente 16 quilômetros da sede de Brusque. Por que é importante dizer isso? O Vígulo Vataro, se vocês conhecem, quem está no trevo de São João Batista, o Vígulo é mais adiante. O Vígulo é posterior ao 16. E eu tenho o privilégio de dizer que no 16, uma casa hoje de madeira erguida sem prego, está de pé lá, provém da família Cazzaniga Fumagalli. As minhas origens, tem uma casa icônica, que há, inclusive Juliano Mazzola pensa em tombá-la, está no 16, quer dizer, 16 quilômetros da sede, depois que vem Vígulo e depois que vem o centro de Nova Trento.
Tudo começou no 16. A casa ainda está... De pé. De pé? Bacana. De pé. Depois eu vi fotos assim. Muito show. Eu sou fascinado por aquela casa ali em Tijucas, da família... Galotti. Claro que eu estou falando de uma casa em meio à Mata Virgem, que não tem um glamour da família Galotti. Porque é uma arquitetura em madeira, porque a madeira que está lá, ela não foi nem serrada, foi cortada a machado. Ou seja, a madeira está denteada. Do verdadeiro Nós estamos falando de 1875, em plena Mata Virgem. E eu me honro muito de descender de uma mulher que ficou viúva na Itália aos 36 anos. Veio a minha tataravó, a Maddalena Sacchetti Fumagalli. Ela ficou viúva, veio com meu bisavô de 6 anos, um menino, irmão Felice, de 14 anos, e ela, veja a miserabilidade da Europa, ela se propôs a deixar a Itália naquela situação e fez com as próprias mãos a casa dela. Nessa hora eu parabenizo, né, a bravura das mulheres italianas, assim como a nossa nova cônsul, que é a primeira mulher a ocupar o cargo, da bravura da mulher italiana nesse contexto de italianidade, a participação da mulher, né? Não é fácil atravessar o oceano. Em 1875, viúva. Atravessar o oceano, viúva. Com 2 filhos. Márcio, muito obrigado, meu caro. Obrigado, eu agradeço mais uma vez e fico feliz de que a rádio propõe a possibilidade de catequizar ou doutrinar a nossa comunidade italiana por meio desse microfone. Muito obrigado. Bem. O Márcio, que é conselheiro do Comitê dos Italianos Residentes no Exterior, aqui para o Paraná e Santa Catarina. Nós vamos ao intervalo, depois a gente volta para o encerramento. Rádio Revista Cidade. No rádio, no celular, no site, nas redes sociais. Você ouve e assiste um jornalismo completo na cidade. Confira alguns destaques do setor de higiene e limpeza no Arquer. Desodorante aerossol Moody 150 ml 6,99. Escova dental Jade Pop